Chovia por todo lado, o pessoal todo que estava de visita saiu correndo para os carros. Foi isso que me deixou doido. Todo mundo podia correr para dentro dos carros, ligar o rádio e tudo e ir jantar em algum lugar bacana. Todo mundo menos o Ali. Não aguento um troço desses. Eu sei que é só o corpo dele e tudo que está no cemitério, que a alma está no céu e essa merda toda, mas assim mesmo não podia aguentar aquilo. Só queria que ele não estivesse lá. Quem conheceu o Ali entende o que estou querendo dizer. Não é tão mal assim quando tem sol, mas o sol só aparece quando cisma de aparecer. Depois de algum tempo, só para tirar da cabeça aquela história de apanhar pneumonia e tudo, catei meu dinheiro e tentei contá-lo, ali naquela luz horrível do poste. Só tinha 3 notas de $1, 5 moedas e 25 cêntimos, e uma moedinha de 5 cêntimos. Puxa, tinha gastado uma fortuna desde a hora que saí do Pensen. Aí fui até a beira do laguinho e atirei as moedas todas para o outro lado, rente à água, onde não estava congelado. Sei lá por que fiz isso, mas fiz. Acho que era para tirar da cabeça aquela ideia de apanhar pneumonia e morrer. Mas não tirou nada. Comecei a imaginar o que a Fub ia sentir se eu apanhasse pneumonia e morresse. Era o tipo de coisa infantil de se pensar, mas não conseguia parar. Ela ia ficar um bocado triste se acontecesse um troço desses. Ela gosta muito de mim. Quer dizer, tem muito afeto por mim. Tem mesmo. De qualquer maneira, não conseguia afastar aquilo da minha cabeça. Por isso acabei resolvendo que o melhor era entrar escondido lá em casa e ver a Fub, para o caso de eu vir a morrer e tudo. Eu estava com a chave da porta e resolvi que ia entrar no apartamento sem fazer barulho e bater um papinho com ela. A única coisa que me preocupava era a porta da frente, que range como uma filha da mãe. O edifício é velho para cachorro. O administrador é um sacana de um preguiçoso e por isso tudo lá range e geme. Fiquei com medo que meus pais me pegassem entrando escondido em casa, mas resolvi arriscar de qualquer jeito. Saí da droga do parque e fui para casa. Fui a pé até lá, não era muito longe. E eu não estava cansado, nem bêbado estava mais. Fazia um frio de rachar e não tinha ninguém pela rua. 21. Há muito tempo não dava tanta sorte. Quando cheguei em casa, o ascensorista da noite, Pat, não estava lá, e o substituto dele era um sujeito que eu nunca tinha visto antes. Aí tive a certeza de que, se não desse de cara com meus pais e tudo, ia mesmo conseguir falar com a Feb e dar o fora sem que ninguém no mundo soubesse que eu tinha estado em casa. Era mesmo uma sorte infernal, e para melhorar a história, o novo ascensorista parecia meio imbecil. Disse a ele, com a voz mais natural do mundo, que me levasse ao andar dos Dickstein. Os Dickstein eram uma família que morava no outro apartamento do nosso andar. Eu já tinha guardado meu chapéu de caça para não dar pinta de maluco nem nada. Entrei no elevador como se estivesse com uma pressa danada. O sujeito já tinha fechado a porta e tudo e estava pronto para subir, quando se virou para mim e disse: "Eles não estão em casa. Estão numa festa no 14. "Não faz mal", respondi. "Sou o sobrinho deles e combinei que ia esperar." Ele me olhou meio desconfiado, com aquela cara de palerma. "É melhor esperar por eles aqui embaixo, companheiro." "Bem que gostaria, no duro", falei. "Mas o negócio é que sou meio aleijado de uma perna e tenho que ficar com ela numa certa posição. Acho melhor me sentar naquela cadeira que fica no hall do apartamento." Ele não entendeu patavina. Por isso, só fez dizer: "Ah, sei", e me levou. É engraçado, basta a gente dizer alguma coisa que ninguém entende para que façam praticamente tudo o que a gente quer. Saltei no nosso andar, capengando como um doido, e comecei a caminhar para o lado dos Dickstein. Aí, quando ouvi a porta do elevador fechar, dei meia volta e fui para o nosso apartamento. Estava tudo correndo conforme o figurino. Nem me sentia mais de pileque. Tirei minha chave e abri a porta bem de leve. Aí, com o maior cuidado e tudo, entrei e fechei a porta. Eu devia ter nascido ladrão. O vestíbulo estava escuro para chuchu. Como era de se esperar e naturalmente eu não podia acender a luz. Precisava ter cuidado para não esbarrar em nada e fazer um pandemônio dos diabos. Mas tinha certeza de que estava em casa.
O nosso vestíbulo cheira diferente de qualquer outro lugar. Não sei que diabo é. Não é couve-flor nem é perfume. Sei lá que porcaria é, mas a gente sente logo que está em casa. Comecei a tirar o sobretudo para pendurar no armário do vestíbulo, mas mudei de ideia, porque aquele armário vive entupido de cabides e faz um barulhão infernal quando a gente abre a porta. Aí fui andando bem devagarinho pelo corredor na direção do quarto da Phoebe. Sabia que a empregada não ia me ouvir, porque ela só tinha um tímpano. Quando era criança, o irmão dela tinha-lhe enfiado um canudo no ouvido. Era um bocado surda e tudo. Mas, com meus pais, a coisa era outra, principalmente minha mãe, que tinha um ouvido de perdigueiro. Pisei macio para burro quando passei pela porta deles. Para falar a verdade, até prendi a respiração. Quando meu pai está dormindo, a gente pode dar uma cadeirada na cabeça dele que o velho não acorda. Mas, para minha mãe acordar, basta a gente tossir lá para as bandas da Sibéria. Ela é nervosa para chuchu. Quase sempre passa a noite toda acordada, fumando. Afinal, mais ou menos 1 hora depois, cheguei ao quarto da Phoebe. Ela não estava lá. Tinha me esquecido. Ela sempre dorme no quarto do DB, quando ele está em Hollywood ou outro lugar qualquer. Ela gosta de ficar lá porque é o maior quarto da casa e também por causa da escrivaninha maluca que tem lá, que o DB comprou de uma mulher alcoólatra em Filadélfia, e da cama enorme, gigantesca, de 10 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Não sei como ele conseguiu comprar aquela cama. Seja como for, a Phoebe adora dormir no quarto do DB quando ele está fora. E ele não se importa. Vale a pena ver a Phoebe fazendo os trabalhos de casa naquela escrivaninha maluca. É quase tão grande quanto a cama, mas a Phoebe adora um troço desses. Não gosta do quarto dela porque acha muito pequeno. Ela diz que precisa se espalhar, e eu me esbaldo com isso. O que é que ela tem para espalhar? Nada. De qualquer forma, entrei de mansinho no quarto do DB e acendi a luz da escrivaninha. Phoebe nem acordou. Fiquei olhando para ela, com a luz acesa e tudo. Estava espichada ali, dormindo com o rosto meio de lado para fora do travesseiro, a boca entreaberta. É gozado. Os adultos ficam horríveis quando estão dormindo de boca aberta, mas as crianças não. As crianças ficam 100%. Podem até ter babado todo o travesseiro, mas continuam 100%. Dei uma volta pelo quarto, bem devagar e tudo, olhando as coisas. Para variar, estava me sentindo muito bem. Nem me lembrei mais que podia ter apanhado uma pneumonia nem nada. Só para variar, estava me sentindo bem e mais nada. A roupa da Phoebe estava em cima da cadeira, perto da cama. Para uma criança, ela é muito arrumada. Por exemplo, não atira as coisas dela por todos os lados, como a maioria das crianças. Não é nenhuma relaxada. O casaco do costume Havana, que minha mãe havia trazido do Canadá, estava nas costas da cadeira. A blusa e os outros troços estavam no assento. O sapato e as meias no chão, debaixo da cadeira, bem juntinho um do outro. Nunca tinha visto aqueles sapatos. Deviam ser novos. Eram uns mocassins marrom escuro, parecidos com os meus, e combinavam um bocado com o costume que minha mãe tinha comprado no Canadá. Minha mãe veste a Phoebe muito bem, no duro. Minha mãe tem um gosto infernal para certas coisas. Não tem lá muito jeito para comprar patins de gelo ou coisa parecida, mas em matéria de roupa, ela é o fino. A Phoebe está quase sempre com os vestidos do barulho. Acontece que a maioria das meninas, mesmo quando os pais são ricos e tudo, em geral, usam uns vestidos horrorosos. Mas dava gosto ver a Phoebe com aquele costume que minha mãe tinha trazido do Canadá. Sentei diante da escrivaninha do DB e fiquei olhando os troços que estavam ali por cima. Eram as coisas da Phoebe, da escola e tudo. O que mais tinha era livro. Em cima da pilha estava o Aritmética é Divertido. Abri na primeira página para dar uma olhada. Phoebe tinha escrito Phoebe Waterfield Caulfield, 4B1. Me esbaldei. O segundo nome dela é Josephine e não Waterfield. Mas ela não gosta e por isso, cada vez que a vejo, ela está usando um novo segundo nome.
Debaixo do livro de aritmética, tinha um de geografia e mais embaixo um de ortografia. Esse é o tipo de coisa em que ela é ótima. Ela é ótima em todas as matérias, mas é melhor mesmo em ortografia. Mais para baixo havia uma porção de cadernos. Ela tem uns 5.000 cadernos. Nunca vi ninguém que tivesse tantos cadernos. Tirei-o de cima e dei uma olhada na primeira folha. Estava escrito: Berenice, me procura no recreio que eu tenho uma coisa muito importante para te contar. Não havia mais nada naquela página. Na seguinte estava escrito: por que há tantas fábricas de conservas no sudeste do Alasca? Porque lá tem muito salmão. Porque possui florestas valiosas? Porque tem o clima adequado. Que providências tomou o nosso governo para melhorar a vida dos esquimós? Estudar para amanhã. Phoebe Waterfield Caulfield. Phoebe Waterfield Caulfield. Phoebe Waterfield Caulfield. Phoebe W. Caulfield. Doutora Phoebe Waterfield Caulfield. Favor passar adiante para Shirley. Shirley, você disse que era Sagitário, mas não passa de Touro. Traga os patins quando for lá para casa. Ali sentado na escrivaninha do DB, li o caderno inteiro. Não me tomou muito tempo e posso passar o dia e a noite lendo um troço desses, seja caderno da Phoebe ou de qualquer outra criança, e morro de rir. Aí acendi outro cigarro. Era o meu último. Acho que naquele dia fumei uns 20 maços. Então, finalmente, acordei a Phoebe. Não podia ficar o resto da vida sentado naquela escrivaninha e, além do mais, estava com medo de que meus pais aparecessem de repente. Antes disso, queria pelo menos conversar um pouquinho com a Phoebe. Por isso, tratei de acordá-la. Ela acorda com muita facilidade, quer dizer, não é preciso gritar nem nada. Praticamente basta a gente se sentar ao lado dela na cama e dizer: acorda, Phoebe. E pronto, ela acorda. Holden, ela disse imediatamente. Passou o braço em volta do meu pescoço e tudo. Ela é muito carinhosa para uma criança. Às vezes, ela é até carinhosa demais. Dei uma espécie de beijo nela e ela perguntou: quando é que você chegou? Estava vibrando com a minha chegada, era evidente. Fala mais baixo, cheguei agorinha mesmo. Tudo bem com você? Tudo bem. Recebeu minha carta? Te escrevi uma carta de 5 páginas. Recebi sim, mas fala mais baixo, gostei muito. Ela tinha me escrito uma carta que eu não respondi. Falava da peça em que ela ia representar na escola. Mandou-me dizer que não marcasse nenhum programa para sexta-feira, para que eu pudesse assistir à peça. Como vai a peça? Perguntei. Como é mesmo o nome dela? Um desfile de Natal para os americanos. A peça é uma droga, mas eu faço o papel de Benedict Arnold. Meu papel é muito bom. Tenho praticamente a melhor parte. Puxa, a essa altura, ela já estava completamente acordada. Fica logo excitada com esse tipo de troço. A peça começa quando eu estou morrendo. Um fantasma me aparece na véspera do Natal e pergunta se eu tenho vergonha, etc. Sabe como é que é? De ter traído meu país, etc. e tal. Você vai ver? Ela estava quase em pé na cama. Foi sobre isso que escrevi para você. Você vai ver? Claro que vou, naturalmente que vou. Papai não vai poder. Tem que viajar para a Califórnia, ela disse. Puxa, como ela estava acordada. Bastam 2 segundos para ela acordar completamente. Estava meio ajoelhada lá para os lados da cabeceira da cama e segurava a droga da minha mão. Escuta, mamãe disse que você ia chegar na quarta-feira. Mamãe disse que era na quarta-feira. Me deixaram sair antes. Fala mais baixo, senão você acorda todo mundo. Que horas são? Eles só vão chegar muito tarde, mamãe é que disse. Foram a uma festa em Norwalk, Connecticut. Adivinha o que eu fiz hoje de tarde? Que filme que eu vi? Adivinha só. Não sei. Escuta, eles não disseram a que horas. O Médico é um filme especial exibido na Fundação Lisser. Só ia ser passado uma vez, hoje só. É a história de um médico do Kentucky que mete um cobertor no rosto de uma garota aleijada que não podia andar. Aí mandam ele para a cadeia e tudo, é ótimo. Espera aí, presta atenção um minuto. Eles não disseram a que horas? Ele tem pena dela, o doutor.
É por isso que ele mete o cobertor na cara dela e tudo e sufoca ela. Aí mandam ele para a cadeia, condenado à prisão perpétua. Mas essa menina, que ele meteu o cobertor na cara dela, vai sempre visitá-lo e agradecer pelo que ele fez. Ele tinha matado por piedade, mas ele sabe que merece ir para a cadeia, porque um médico não tem o direito de tirar as coisas de Deus. Quem me levou foi a mãe de uma colega da turma, a Alice Homborg. É a minha melhor amiga, é a única na turma inteira que... Quer fazer o favor de parar um instante? Estou te fazendo uma pergunta. Eles disseram a que horas vão voltar ou não? Não, mas só vão voltar muito tarde. Papai levou o carro e tudo para não ter que se preocupar com o trem. Ele mandou botar um rádio no carro, mas mamãe disse que ninguém pode ligar o rádio no meio do trânsito. Comecei a ficar mais descansado. Quer dizer, finalmente deixei de me preocupar se eles iam me pegar em casa ou não. Resolvi não me importar mais. Se pegassem, pegavam e pronto. Valia a pena ver a pinta da Phoebe com um daqueles pijamas com elefantes vermelhos na gola. Ela é tarada por elefantes. Quer dizer que foi um bom filme, hein? Perguntei. Infernal. Só que a Alice estava resfriada e a mãe dela ficou o tempo todo perguntando se ela havia se constipado, bem no meio do filme. Sempre no meio de uma cena importante, a mãe dela se jogava toda por cima de mim para perguntar a Alice se ela havia se constipado. Esse negócio me deixou furiosa. Aí contei para ela a história do disco. Escuta, comprei um disco para você, mas ele quebrou quando eu estava vindo para casa. Tirei os pedacinhos do bolso do casaco. Eu estava meio alto. Me dá os pedaços, vou guardar. Praticamente arrancou os pedaços da minha mão e guardou tudo na mesinha de cabeceira. Não posso mesmo com ela. O DB vem passar o Natal em casa? Perguntei. Talvez sim, talvez não. Pelo menos foi o que mamãe disse. Tudo depende. Talvez tenha que ficar em Hollywood e escrever um filme sobre Anápolis. Anápolis? Essa não. É uma história de amor e tudo. Adivinha quem vai trabalhar no filme? Que artista, adivinha? Tô pouco ligando a Anápolis. O que é que ele entende de Anápolis? Veja só. O que é que tem isso a ver com o tipo de histórias que ele escreve? Puxa, um troço desses me deixa maluco. Aquela droga de Hollywood. Que houve com teu braço? Perguntei. Ela tinha um baita de um curativo de esparadrapo no cotovelo. Só vi isso porque o pijama dela não tinha manga. Tem um garoto, um tal de Kurtz Weintraub, lá na minha turma, que me empurrou quando eu estava descendo a escada do parque. Quer ver? Começou a tirar o esparadrapo do cotovelo. Não, não mexe nisso. Por que ele te empurrou na escada? Sei lá. Acho que ele tem raiva de mim. Eu e uma amiga minha, a Selma Alterbury, derramamos tinta e uma porção de troços no casaco de couro dele. Isso não se faz, afinal, que diabo? Isso é coisa de criancinha. Eu sei, mas sempre que vou ao parque, ele fica me seguindo por tudo quanto é lugar. Ele está sempre andando atrás de mim e isso me dá raiva. Talvez ele goste de você, e isso não é motivo para derramar tinta. Não quero que ele goste de mim. Aí ela começou a olhar para mim com um jeito meio esquisito. Holden, por que é que você veio para casa antes de quarta-feira? O quê? Puxa, é preciso a gente ficar de olho nela o tempo todo. Quem pensa que ela não é muito esperta é trouxa. Por que você não veio para casa só na quarta-feira? Você não foi expulso nem nada, foi? Já te disse. Eles deixaram a gente sair mais cedo. Deixaram todo mundo. Você foi expulso, foi. Aí me deu um murro na perna. Ela sabe dar os seus soquinhos. Você foi expulso, não é, Holden? Ela estava cobrindo a boca com a mão e tudo. É um bocado emotiva, no duro. Quem é que disse que eu fui expulso? Eu não disse. Aí me deu outra cutucada. E olha que dava para machucar. Papai vai te fazer nem sei o quê. Aí ela se jogou de bruços na cama e botou a droga do travesseiro em cima da cabeça. Ela faz muito isso. De vez em quando parece uma alucinada. Para com isso, tá? Eu disse. Ninguém vai me fazer nada. Ninguém vai nem mesmo. Chega, Phoebe, tira a porcaria desse troço da cabeça. Não vai me acontecer nada. Mas cadê que ela tirava? Ninguém a obriga a fazer uma coisa quando ela não quer. Só fazia repetir. Papai dessa vez te mata.
A gente mal conseguia ouvir o que ela dizia, com a cabeça enfiada debaixo daquela droga daquele travesseiro. Ninguém vai me matar, deixa de ser boba. Em primeiro lugar, vou embora. Sabe o que eu vou fazer? Vou trabalhar uns tempos numa fazenda. Conheço um camarada que tem um avô que tem um rancho no Colorado. Talvez ele me arranje um emprego por lá. Vou escrever sempre para você e tudo quando estiver lá, tá bom? Agora tira isso da cabeça. Vamos, Phoebe, anda, por favor. Tira isso da cabeça, por favor. Mas qual nada? Tentei arrancar o travesseiro, mas ela é forte para burro. Não há quem aguente brigar com a Phoebe. Se resolve ficar com a cabeça enfiada debaixo do travesseiro, fica mesmo. Phoebe, por favor, tira o travesseiro da cabeça, vamos? Ei, Waterfield, sai daí! Mas não havia jeito dela sair. Às vezes é impossível querer argumentar com ela. Finalmente fui até a sala e tirei uma porção de cigarros da caixa e enfiei no bolso. Os meus tinham acabado. 22. Quando voltei, ela já havia tirado o travesseiro de cima da cabeça. Sabia que ela ia tirar, mas ainda não queria olhar para mim, embora estivesse deitada de costas e tudo. Quando dei a volta na cama e me sentei outra vez, ela virou o rosto para o outro lado. Estava me dando um gelo danado, igualzinho ao time de esgrima do Pensey quando esqueci os floretes no metrô. Como vai a Hazel Waterfield? Perguntei. Escreveu mais alguma história sobre ela? A que você me mandou está na minha mala lá na estação, é muito boa. Papai vai te matar. Puxa, quando ela enfia uma coisa na cabeça, é duro de tirar. Não vai me matar nada. Na pior das hipóteses, vai me dar outra bronca daquelas. E aí me manda para a porcaria daquela academia militar. É só o que ele vai fazer comigo. E, em primeiro lugar, não vou nem estar por aqui. Vou estar muito longe. Provavelmente vou estar naquele rancho lá no Colorado. Deixa de piada. Você nem sabe montar a cavalo? Quem é que não sabe? É claro que sei. Naturalmente que sei. É o tipo de troço que se aprende em 2 minutos. Para de mexer nisso. Ela estava escarafunchando de novo o curativo do braço. Quem é que cortou o teu cabelo desse jeito? Perguntei. Só então tinha reparado no corte de cabelo imbecil que ela estava usando. Era curto demais. Não é da tua conta. Ela também sabe se fazer de besta. Sabe ser mal criada quando quer. Aposto que você foi novamente reprovado em todas as matérias, ela disse, ainda com aquela voz mal criada. De certo modo, era até meio gozado. De vez em quando, ela fala igualzinho a uma droga de uma professora. E não passa de uma criancinha. Não fui. Passei em inglês, respondi. Aí, só de farra, dei um beliscão na bundinha dela. Estava deitada de lado, com o bumbum meio levantado. Ela quase não tem bunda. Não belisquei com força, mas ela tentou acertar minha mão e errou. Aí, de repente, ela disse, por que é que você fez isso? Ela queria dizer, por que eu tinha novamente levado bomba? O jeito que ela falou me deixou meio triste. Ora, Phoebe, pelo amor de Deus, não me pergunta isso. Estou cansado de todo mundo me perguntar a mesma coisa. Tem 1 milhão de razões. É um dos piores colégios em que eu já estive. Está cheio de cretinos e de sujeitos perversos. Nunca vi tanta gente ruim na minha vida. Por exemplo, se tinha um grupo batendo papo no quarto de um colega e alguém queria entrar, ninguém deixava se fosse um cara chato e cheio de espinha. Todo mundo estava sempre fechando a porta quando alguém queria entrar. Tinha uma porcaria de uma sociedade secreta que me convidou para ser membro e eu não tive coragem de recusar. E tinha esse camarada morrinha e cheio de espinha, o Robert Ackley, que queria fazer parte da tal sociedade, vivia pedindo para entrar e sendo barrado, só porque era um bolha e tinha a cara cheia de espinhas. Não gosto nem de falar no assunto. Era um colégio nojento, pode acreditar no que eu digo. Ela não disse nada, mas estava me escutando. Pelo jeito da cabeça dela, dava para ver que estava prestando atenção. Ela sempre presta atenção quando a gente lhe diz alguma coisa. E o gozado é que ela quase sempre entende o troço que a gente está falando, entende mesmo. Continuei a falar sobre o Pensey. Me deu vontade. Até os 2 professores simpáticos da escola também eram uns cretinos. Tinha um sujeito velho, o professor Spencer.
A mulher dele vivia dando chocolate quente e outros troços a gente, e eles eram mesmo muito simpáticos. Mas você devia ver ele quando o diretor, o tal do Turner, entrava na aula de história e se sentava numa carteira lá no fundo. Ele vivia entrando e sentando no fundo da sala e ficava lá uma meia hora. Devia achar que estava inspecionando incógnito ou coisa que o valha. Depois de estar sentado algum tempo lá atrás, ele começava a interromper a aula do velho Spencer com as piadas mais bestas. Aí o velho Spencer quase se estourava de tanto rir e tudo, como se o Turner fosse uma bosta de um príncipe ou coisa parecida. Não diz nome feio. Era de fazer a gente vomitar, juro que era. Aí veio o Dia dos Veteranos. Eles lá comemoram esse troço. É o dia em que todos os trouxas que foram alunos do Pensen, aí por volta de 1976, aparecem e se metem por tudo quanto é canto, com as mulheres, os filhos e todo mundo. Você devia ter visto o camarada que me apareceu, um sujeito já com uns 50 anos de idade. Sabe o que ele fez? Bateu no nosso quarto e perguntou se a gente dava licença dele ir ao banheiro. O banheiro era lá no fundo do corredor, não sei por que diabo veio perguntar logo a nós. Sabe o que ele disse? Que queria ver se achava as iniciais que tinha gravado na porta de uma das privadas. Pois é, tinha gravado a droga das iniciais dele na porta de uma das privadas há uns 90 anos e queria ver se continuavam no mesmo lugar. Aí meu companheiro de quarto e eu levamos o sujeito até o banheiro e tudo, e tivemos de ficar ali parados enquanto ele catava as iniciais nas portas de todas as latrinas. E não parou de falar o tempo todo, contando que a melhor época da vida dele foi a que passou no Pensen e nos deu um bocado de conselhos para o futuro e tudo. Puxa, você não faz ideia como ele me deprimiu. Não quer dizer que ele fosse um mau sujeito. Não, não era. Mas não é preciso ser um mau sujeito para deprimir a gente. Um cara pode ser bom e mesmo assim deprimir os outros. Para deprimir alguém, basta um sujeito ficar dando uns conselhos cretinos ao mesmo tempo em que procura as iniciais dele na porta de uma privada. Basta isso. Não sei. Talvez não tivesse sido tão chato assim se pelo menos ele não estivesse completamente sem fôlego, só de subir a escada. O tempo todo que ele ficou procurando as iniciais estava respirando com a maior dificuldade, as narinas de um jeito engraçado, enquanto dizia a mim e ao Stradler para aproveitarmos o Pensen ao máximo. Puxa, Phoebe, nem sei explicar, eu simplesmente não gostava de nada que estava acontecendo no Pensen. Não sei explicar direito. Phoebe falou alguma coisa que eu não consegui entender. Estava com o lado da boca grudado no travesseiro e por isso eu não podia entender direito o que ela dizia. — O quê? — perguntei. — Tira a boca daí. Não posso entender nada do que você fala com a boca desse jeito. Você não gosta de nada que está acontecendo. Quando ela disse isso, fiquei ainda mais deprimido. Gosto sim, gosto. É claro que gosto. Não diga isso, droga. Por que você tem que dizer um troço desses? Porque você não gosta. Você não gosta de nenhum colégio, você não gosta de 1 milhão de coisas, não gosta mesmo. Gosto. Aí é que você se engana. Aí é que você está completamente enganada. Pomba, por que você diz isso? Puxa, como ela estava me deprimindo. Porque não gosta. Então me diz uma coisa de que você goste. Uma coisa? Uma coisa de que eu gosto? Está bem. O problema é que eu não estava conseguindo me concentrar. Às vezes é duro a gente se concentrar. Quer dizer, uma coisa que eu goste muito, perguntei. Mas ela não me respondeu. Estava numa posição esquisita, lá longe, do outro lado da cama, a uns 1000 quilômetros de distância. Vambora, responde, falei. Uma coisa que eu goste muito. Ou só uma coisa que eu goste? Que goste muito. Está bem. Mas o problema é que eu não conseguia me concentrar. O mais que consegui lembrar foi das 2 freiras que andavam coletando dinheiro naquelas cestinhas velhas, principalmente daquela dos óculos com aro de ferro. E de um garoto que eu conheci no Elton Hills. Lá no Elton Hills tinha esse garoto chamado James Castle, que cismou de não retirar o que ele tinha dito sobre outro garoto muito mascarado, o Phil Stabile. O James Castle tinha dito que ele era muito mascarado,
E um dos amigos nojentos do Stable caguetou tudo. Aí o Stable e mais uma meia dúzia de sacanas amigos dele foram até o quarto do James Castle, entraram e trancaram a droga da porta e tentaram obrigá-lo a retirar o que ele tinha dito, mas ele não retirou. Aí eles se serviram.